VoiceOver está ativado. Boa tarde, dois votos. O que você deseja? Janela. Bem-vindo ao JAWS. Talkback ativado. Nada de 3. Fala pessoal, tenham todos uma excelente semana. A gente então vai começar uma dinâmica aqui no canal do TS Supremo, envolvendo a criação de máquinas virtuais. E para essa dinâmica a gente vai adotar o VMware Player, tá? Por algumas razões assim. Gostaria de citar algumas, tá? Eu sempre criei as minhas máquinas virtuais com o VirtualBox da Oracle, e que de uns anos para cá, de alguns meses para cá, tem realmente deixado muito a desejar. A comunidade open source já estava começando a desrecomendar o VirtualBox, né? E enfim, agora depois da versão 6, que já foi mostrada aqui nesse canal, que ele ficou um pouquinho mais inacessível também. Esse é um dos motivos, né? Em contrapartida, o Virtual, ai meu Deus do céu, o VMware, ele já tem um nível de acessibilidade bem melhor, e ele tem uma abrangência, digamos assim, quando a gente vai lidar com sistemas nos quais a gente precisa de uma locução que antecede a instalação propriamente dita do sistema, né? Ele consegue fazer isso aí. Então tem muitas vantagens para se usar o VMware Player. Mas eu vou utilizar aqui e vou recomendar nessa nossa dinâmica que se utilize o VMware Player, mas nada impede aí de que vocês possam utilizar a versão paga, né, do VMware. Tem muitas versões aí bem craqueadas, parece que os caras não são muito grilados com isso também. Não dou muita importância, mas eu realmente não posso ensinar crack aqui. Poder até posso, tem muita gente que faz, né? Mas enfim, eu tenho o canal aqui há muitos anos já, desde 2012, né? E eu nunca tomei um strike dos caras. Enfim, fere a diretriz aqui do serviço que eu estou usando, que no caso é o YouTube, né? Então, acato essas regras, respeito elas e, enfim, né? Não se trata de um juízo de valor para quem pirateia ou quem não pirateia. Eu simplesmente não faço porque realmente eu tenho essa preocupação de manter o canal, né? De não perdê-lo aí por estar ferindo alguma diretriz aí do site, né? Dito isso, o funcionamento assim e as possibilidades assim são basicamente as mesmas. Você vai ter algumas vantagens ali, né, no workstation e tal, mas para o nosso propósito aqui, que é um propósito mais de estudo, né, e enfim de fazer teste, né, por que você vai fazer uma virtualização, né, na sua casa, por exemplo, né? Um dos motivos é o estudo, né, é conhecer novos sistemas, é testar novos sistemas, né? Um outro motivo que é muito importante é o próprio fato de uma máquina virtual ser uma sandbox, né? Então você pode também testar arquivos dos quais você julga, sei lá, que sejam maliciosos, né? Ou testar, enfim, inclusive cracks, né? Para ver se estão funcionando, né? Enfim, qualquer recurso, né, que seja, por exemplo, ligado à área de segurança, você pode testar ali na máquina virtual, na sandbox, e depois só você fica isolado do sistema, né? Depois é só ir lá deletar ela sem problema nenhum, né? Você tem muitas vantagens na hora de criar uma máquina virtual, né? Você tem, por exemplo, a possibilidade de criar um sistema todo autônomo e anônimo, por exemplo, né? E fazer navegações aí, enfim, com propósitos mil, né? Enfim, né? Não vamos entrar no mérito, mas enfim, as aplicações de uma sandbox são inúmeras, né? Inclusive para uso científico, enfim, né? Então assim, eu vou entrar aqui no site dos caras. Microsoft. Bom, então eu tive que fazer um pequeno cortezinho ali. Tivemos uma intervenção, né? Estamos na nossa residência aqui numa manhã de sábado, né? Então assim, ó, no site aqui a gente vai encontrar, download VMware Workstation Player. Download VMware. Assim, eu estou indo com o mouse aqui, mas tudo que eu estou fazendo com o mouse aqui é possível você fazer com a sua navegação via teclado e tal. Eu só vou mostrar por cima, tá?
Você vai encontrar o que aqui, ó? VMware Workstation 15.5.0 Player for Windows 64-bit Operating. Ele está na versão 15 e aí ele está te dando aqui uma opção para fazer o download para a plataforma da Microsoft, tá? De 64 bits. E embaixo vai ter, ó, VMware Workstation 15.5.0 Player for Linux 64. para Linux, o VMware Player 15 para Linux, tudo aqui em 64 bits, porque no 32 bits não rola virtualização, não é recomendável, não dá para fazer, né? Enfim, esse link vai estar na descrição. Os Microsoft Store. Visão de tarefa. Aplicativos. Eu não vou mostrar o processo de instalação porque eu vou partir do princípio que você já manja, já sabe instalar um programa, né? A virtualização de máquina já é um passo superior. Então, o passo anterior eu acredito que você já saiba dar. Então, List Desktop. VMware Workstation Desktop lista. VMware Workstation 15 Player 3 de 3. vamos entrar aqui nele. Vamos ver se tem alguma configuração inicial. Welcome to VMware Workstation 15 Player diálogo VMware Workstation 15 Player BY Camachei luz e license. Use VMware Workstation 15 Player for free for non Camachei luz e botão de opção marcado Alt mais U. Então ele primeiro que está perguntando o lance da licença. Eu fiz a instalação do VMware, fiz uma instalação por cima, né? E agora ele está nas configurações iniciais de quando a gente instala o VMware, né? Edição BY Camachei luz e license somente leitura. Continue botão Alt mais C. Então tá, eu vou usar aquela licença que ele está dizendo ali, que é o do virtual, sim, é um empecilho para algumas pessoas, eu sei, mas o idioma está em inglês, mas não é nada tão monstruoso assim. Finish. E finish. Barra de tarefa. VMware Workstation 15 Player 1. Camachei luz e on. Estamos com ele aberto agora aqui, e aí assim, ó, vamos ver se a gente consegue fazer aqui Menu de contexto. uma navegação pelo menu. É assim, eu vou tentar explicar basicamente só o que a gente vai precisar para criar a máquina, tá? File submenu F. Então aqui a gente já tem o menu arquivos, file, né? New Virtual Machine .ctr New mais Virtual MM. Machine. Veja, para você, por exemplo, fazer o New Virtual Machine, você pode também dar um Ctrl N. Deixa eu ver se ele fala aqui. Files New Virtual Machine .ctr mais MM. Isso, Ctrl N. Ctrl de New, né? New de novo, né? Nova máquina virtual, New Virtual Machine, né? File Power in Dispone File New Virtual Open .ctr mais on. Open é para abrir uma máquina virtual já existente. Depois eu explico mais para frente como é que funciona isso. Download Virtual Appliance D. Preferências. E aqui tem as preferências, enfim. File submenu F. Aqui no menu arquivo, voltei, vou dar uma setinha para baixo. Power indisponível submenu P. Ligadas às máquinas que a gente criar, não criamos nenhuma, né? Aqui no menu Power a gente vai ter reiniciar, desligar, desligar completamente, enfim. Removable device send CTRL mais Alt mais Del indisponível C. Managem disponível submenu M. Full screen CTRL mais Alt mais interesse. Vamos colocar no full screen Lista. para ter um Home ganho room. para a galera com baixa visão, né? Enfim, vou fazer o atalho Ctrl N para criar uma nova máquina virtual, então. Eu tive que fazer mais um cortezinho, então vamos lá. Ctrl N. New Virtual Machine Wizard diálogo. Diálogo install from. E will install THE Operating System later. Botão de opção marcado Alt mais S. Então aqui ele está deixando marcado para instalar o sistema mais tarde, tá? Não queremos, vamos dar uma setinha para baixo. Installer disk. Botão de opção marcado Alt mais D. Então essa aqui é a instalação com disco, né? Com CD e tal, enfim, né? Também não queremos, né? Installer disk Medifile. ISO. Botão de opção marcado Alt E mais M. aqui, instalação com ISO, fui só com as setinhas, agora eu vou dar um tab. Caixa de combinação recolhido. Edição. D. Windows meus programas W 10 segundos o Linux Fedora Workstation Leve x86 sublinhado 60 browse botão Alt mais R. Ele deu o endereço ali de uma máquina que eu tinha criado anteriormente, inclusive, mas eu vou em browser, eu vou escolher outra aqui. Browse for ISO Medit Help FRM. Modo de exibição de itens lista. 27 de diz. Cara, eu tenho, assim... Modo de exibição de tenho itens imagem lista. pra Até caramba. acessível 1 de 18. Eu tenho uma pasta aqui com algumas distribuições acessíveis, deixa eu ver. Modo de exibição de Linux 4 Anterco Sonar Mosfis 17.9 x86 sublinhado Tem um 64.1 de 2. nunca funcionou. Linux 4. Anterco Sonar Mosfis 17.9 x86 sublinhado Linux 4.1 O AMD. Linux, já tem vídeo no canal. Modo de exibição de itens lista. Acesso Arc Linux 2 de 18. Tem aqui Arch Linux. Debian 3 de 18. Deepin, Debian 4 de 18. Debian. Fazer um Debian. Modo de exibição de itens lista. Debian 9. Debian 10 1 de 5. O Debian era a proposta, Debian né? 9.7.0. Debian 10 1 de 5. Modo de Debian 10.0.0 AMD 64 DVD 1.ismo de 4.
Aqui a gente tem algumas variações do Debian. Aqui eu tenho a primeira, já saiu o Debian 10.1. Um dos participantes aqui, inscritos do canal e participantes do grupo TTS Help, o Aderito lá de Portugal, ele já mencionou que saiu essa semana, há pelo menos alguns dias atrás, o Debian 10.1. Mas o que eu tenho aqui diz, eu não tive tempo ainda para fazer esses downloads. Eu tenho aqui ainda 10 ainda, né? Debian 10.0, Debian Então, tem o 10.0.0 primeiro MD64, Debian 10.0.0 MD64 NetInst.ISO 2, Esse aqui é o NetInstall. Veja como ele tem... Debian Live 10.0.0 MD64 GNOME.ISO 3 de 4. Ele também tem uma versão de live, né? Onde existe uma ISO de live para cada interface. Então tu vai ter um Debian, a distribuição live com o KDE, o Debian live com o XFCE, Debian live com o GNOME, enfim, a live que eu tenho aqui é do GNOME, né? Firmware 10.0.0 MD64 NetInst.ISO 4 de 4. Esse firmware aqui, firmware, ele é a distribuição, digamos, do Debian que eu costumo recomendar para as pessoas instalarem em computador. Ela vem com, digamos assim, com essa questão de poder utilizar drives, né? Ela não vai dar muito problema assim com notebooks e tal, porque vai trabalhar também com eu acho que é drives proprietários que ela trabalha. Eu não lembro direito, assim, que ela tem uma... Ela é um pouco mais aberta, assim, ela não fica somente restrita aos pacotes do Debian, né? Enfim, eu vou fazer, acho que de repente eu produzo um conteúdo sobre isso agora no desenvolvimento da nossa dinâmica, né? Vamos instalar ela. Firmware 10.0.0 MD64 NetInst.ISO 4 de 4. Ela é o NetInstall também, né? Ela é o NetInstall. Mas enfim, vamos nela. New Virtual Machine Wizard Diálogo. Diálogo install from Debian 10.x64 bit detected. Debian 10.x64. Até porque, deixa eu apertar o conto para chorar. Até porque eu não vou criar a máquina nesse vídeo. Esse vídeo é dedicado ao VMware Player, no caso, né? Então vamos dar mais um. Então, veja que a gente escolheu o método, a gente escolheu a imagem ISO, ou seja, a gente escolheu o sistema operacional que a gente vai usar no nosso computador virtual. Nada mais que é isso, uma máquina virtual, é um computador virtual, né? Agora vamos com Tab. Help botão. Ajuda. Next maior botão Alt mais N. Help botão. Diálogo. Virtual Machine Name. Edição Alt mais V. Debian 10.x64 bit selecionado. Vou manter aqui o nome, vou deixar, não vou trocar. Então Debian 10. Location. Edição Alt mais L. C. Users Morse Documents Virtual Machines Debian 10.x64. Localização da máquina eu não vou mexer, vou deixar também. Browse botão Alt mais R. Caso eu queira trocar, eu vou em browser e escolho um outro local para jogar essa máquina virtual lá dentro, né? Por exemplo, você tem uma partição, né? E você não quer que essa máquina virtual seja instalada ali onde está o teu Windows ou o teu, sei lá, a tua home, né? Cria um local separado, né? Numa partição separada, numa partição à parte, joga as máquinas virtuais lá até para poupar espaço. É uma possibilidade. Você pode fazer isso vindo em browser escolhendo um outro local dentro do HD para instalar essa máquina virtual ou as próximas máquinas virtuais que você for criando, né? Então, aí eu não vou mexer, vou deixar aqui. Menor back botão Alt, Next maior botão Alt mais N. Texto. Página de propriedades THE Virtual Machines Hard Disk Storage as One OR More Files on THE Host Computers Physical Disk. Tese File. S. Start Small and Become Larger as UADD Applications. Files. Undata to your Virtual Machine. Splitting THE Disk Max e TASIR to Move THE Virtual Machine to Noter Computer. Aqui é assim, ó. Split Virtual Disk into Multiple Files botão de opção marcado Alt mais M. Help botão. Menor back botão Alt mais Next maior Aqui botão Alt mais N. Help botão. Diálogo. THE Virtual Machine will be created with THE following settings. Lista. E aqui ele está dando uma lista com as configurações. Mas a gente vai fazer um último reparo aqui. Customize hardware. Botão Alt mais C. Nós vamos até Customize Hardware, né? Customização de hardware, né? Hardware diálogo. Página de propriedades Machine 1 Recommended Memory. Memory Swapping Mail por Beyond DCISE. 13.4 GB Recommended Memory 2 GB Guestos Recommended Minimum 1 GB 4 MB 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 250. Então essa loucura toda, vocês já devem ter identificado que ele está falando aqui de memória RAM, né? Ele tá recomendando aqui o nível de memória RAM.
Vamos ver se a gente consegue alterar. Página de propriedades Machine 1 Recommended Memory. Memory Swapping Mail por Beyond DCISE. 13.4 GB Recommended Memory 2 GB Guestos Recommended Minimum 1 GB Media Deslizan. Memory for This Virtual Machine. Edição Optimize M. 2048 selecionado. Tá, ele tá dando 2 GB. Eu vou botar 4 GB. Porque assim, ó. Assim, para ficar numa média, tá? A grosso modo, né? Você tem uma máquina de 4 GB, que é o mínimo ali do 64, né? Você pode dar os 2 GB que ele está recomendando aqui, ou pode dar 1,5 GB, mas eu acho que de boa. Eu sempre criei máquina virtual em computadores de 4 GB, até bem pouco tempo atrás, computadores com dual core, sempre deu para fazer. Então assim, vai por mim, a não ser que seja um processador muito ruim, né? Enfim, né? Mas eu tive há pouco tempo um dual core lá com 2.6 GHz, 2.9, não chegava a 3 GHz, saca? Eu sempre consegui fazer, sempre dando 2 GB. Aqui eu vou dar 4 porque eu tô no notebook que tem 16 GB, né, cara? Então eu vou dar aqui Seleção removida. 4.0. Não ligou, deixa eu Unlock desativado. ligar a calculadora, lógico, né? Topo 40. Cara, ele não fala. 04. Sério que ele não fala? Topo em branco. Unlock ativado. Bom, ele não fala, então vamos dar um tab e um shift tab. Media deslizante. Memory for This Virtual Machine. Edição Optimize M. 4096 selecionado. 4096, pronto, já dei aqui os 4 GB de memória RAM. Media deslizante 72. Ok. ADD botão Optimize. Eu vou ter aqui o ADD, eu não terminei de configurar ainda. Close botão. Tem o close Help aqui. botão. Página de propriedades Machine 1 Recommended Memory. Memory Swapping Mail por Então Beyond. tá, coloquei a memória que eu quis ali, coloquei 4 GB, vou na setinha para baixo. Processores. Summary 1, 2 e 8. Processador, eu poderia aumentar aqui a quantidade de processamento dessa máquina, não farei isso, eu nunca mexo nisso, eu só mexo na memória RAM. No CD/DVD e de Summary. Using File D. Se 1 e 2 eu meus qui- programas. Aqui, se eu quiser trocar a ISO, né, ou configurar ela agora, lembra que lá no começo ele pergunta, ele diz assim, instalar o sistema mais tarde? Então é aqui o mais tarde, é no finalzinho, né? A gente já fez a instalação da ISO, aliás, a escolha da ISO, então não precisa. NetWark Adapter. Summary. NAT 4 de 8. Cara, aqui é um adaptador, né? É pra gente configurar IP e outras coisas, isso aqui é interessante para servidor, né? USB Controller. Summary. Presente 5 de Não é o 8. nosso caso. Enfim, aqui para configurar o USB e tal. Sound Card. Summary. Autodetect 6 de 8. Aqui assim, ele está marcado para autodetectar, ou seja, ele vai usar o sistema de som do hospedeiro, ou seja, no caso aqui do Windows, né? Printer. Summary. Presente 7 de 8. Display. Printer. Summary. Presente 7. Também nunca mexo na impressora printer, né? Display. Summary. Autodetect 8 de 8. O display também, claro, se tiver se você quiser mandar essa imagem dessa ISO para sei lá, para um monitor extra que você tem, é aqui que você vai mexer, mas também não se mexe aqui. Veja, a gente só vai mexer mesmo ali na RAM. E isso, se você quiser dar mais RAM, né, eu sempre recomendo fazer uma média da quantidade de memória que você tem. Se você tem 8, pode dar 4. Se você tem 4, pode dar 2, né? Você tem 2 GB, provavelmente você não está assistindo esse vídeo, né? Não tá, não, tem que ter no mínimo 4 GB de RAM e tem que ser 64 bits. Assim, é o mínimo. A gente não consegue virtualizar sem esses 2 numerozinhos básicos aí, 4 GB de RAM e 64 bits da arquitetura, né? 3D Graphics. Grupo. Axel Monitors. Grupo. ADD botão Optimize. ADD Hardware Wizard Diálogo. Vamos Hardware dizer- Chips. não, Lista. ADD não, CD vamos bar. em Hardware close, de né? close botão. Perdão. Ali é para adicionar um hardware, a gente não quer, a gente quer só fechar, a gente já terminou de editar o que a gente queria aqui. New Virtual Machine Wizard Diálogo. Tá pronto, agora a gente vai fechar ali. Power on this Virtual Machine. Menor back botão. Finish botão. Vamos em Finish. Indisponível. Texto. VMware Work Station 15 Player. Camachelus. E assim, aqui ele já saiu abrindo o lance, ó. Ele já saiu abrindo o lance aqui. Software Update Diálogo. THE Following Software is available for download. Downloading and installing VMware tools required to enable advanced features of your virtual machine. What you audio link todo. Download and install botão Optimize D. Até foi bom que ele tenha tido esse comportamento, porque aí a gente vai fazer o download aqui também desses complementos do VMware, Remind né? me later botão Download and install botão Optimize D. Vamos fazer aqui, vamos em até download e baixar e instalar, né? Download e instalar. Software Update Diálogo. Aqui. Detalhes maior botão. Eu acho que a internet está rodando direitinho aqui, a gente vai conseguir fazer esse download agora.
Sempre importante quando ele pedir para fazer esses downloads de complemento aí. Faz, cara. Faz. Área de trabalho segura. Controle de conta de usuário Vamos de instalar. aula. Símbolo. Debian 10.x64-bit VMware Workstation 15 Player. Moon. Commercial Use Only. Paciência é uma virtude. O Comlin coluna do download VMware Torrent 3.5. Debian 10.x64-bit VMware Workstation 15 Player. Pois é. Pois é, então se eu der um Ctrl Alt agora aqui, por exemplo, eu vou entrar no Debian, ó. Não? Painel. Unlock desativado. Ok, agora a gente dá um Ctrl Debian Alt. 10.x64-bit. Então agora eu posso alternar aqui. UCAN 0. Debian Apareceu ali 10.x64. o meu gravador de tela. Agora se eu der Ctrl Alt de novo. Aliás, não. Vou dar clique do mouse aqui pra gente. Painel. Unlock desativado. Enfim, pra sair daqui de dentro da máquina aqui, deixa eu Debian só, 10 pontos. porque eu não tô conseguindo alternar aqui. Vamos ver aqui. Menu de contexto. File submenu F. Power submenu P. Vamos agora sim, agora a gente lá File em File, submenu, a gente new vai view, ter file, as, power agora em sub- Power a gente vai ter as opções para desligar a máquina, ó. Power on disponível P. Shutdown guest. Reiniciar, Suspend guest S. suspender Restart guest R. e reiniciar, né? Power on disponível P. Shutdown guest. Ele Power on disponível P. Shutdown. deixar. Suspend. Restart guest R. Suspend. Shutdown guest. Power on disponível. Restart guest R. aqui não, reiniciar, Suspend guest S. suspender, Shutdown guest. shutdown, Power on disponível. Shutdown guest. VMware Workstation 15 Player Diálogo Are Usure You Antitop Power Off THF no botão Alt e ex botão Alt mais I. Debian 10.x. UCAN 00366 Desktop. Alt 10. HT. UCAN não executando um. FR. Desktop. que o gravador de tela aqui, mas eu não tô, Microtorre Calibre eu Book. não tô Aplicativos e entendendo. divisa de notificação. Store. Box. Origin. Skype conectado nenhuma com Torrent 3.5. Céu. UCAN. GeForce 9. Configurações. NVDA. Dispositivos Bluetooth. Segurança do Windows nenhuma ação nesse desktop. é. Desktop. VMware Work selecionado. Vamos clicar aqui no VMware. Eu fiquei grilado com o lance do... Talvez tenha mudado alguma coisa nessa nova atualização aí de... VMware Workstation 15. Menu de contexto. File submit. Power Indis. Removável. Send CT. Managem de full screen CTRL mais Alt mais interesse. Vamos dar Lista. aqui, vou Home colocar de full 2. screen aqui. Debian 10.x64 Pô, tá aqui bit o 2 de Debian 2. desta, cara. Ele aparece agora aqui. E vou ver quais opções que ela me dá agora que eu tô em cima do Debian 10 aqui. Porque tá faltando mais uma coisinha aqui. Menu de contexto. Power on P. Settings. Power on P. Tá, eu tenho aqui, ok, para iniciar ela, né? Settings. As S. configurações que eu posso alterar aqui. Rename. M. Ok, para renomear Remove from THL Library R. e remover da livraria, né? Delete from disk D. E deletar mesmo do disco, porque assim, se eu posso remover ela apenas daqui. Remove from THL Library R. E ela pode permanecer lá Lista. guardada no Debian meu HD. 10.x64 Aí, como é bit que 2 eu de 2 faço? espaço. Quando eu quero ir até ela, eu venho aqui no... Menu. File submenu F. Eu venho aqui em arquivos, em file, ó. New Virtual Machine. Open.ct. Eu vou em Open e localizo a máquina virtual que eu deletei. De repente acontece deletar por engano aqui dessa janela inicial. E quando você deleta daqui, não significa que você tenha deletado mesmo do seu sistema, do seu HD, né? Para deletar do HD, Download via preferências. File. Power. Removable. Send set. Manage submenu. Full screen CTRL. Unichange. Help submenu H. STX. Help Deixa eu ver unichange. se Full tem. screen set. Manage submenu M. eu deleto por ali, onde eu mostrei, mas vamos aqui em Install Manager. VMware Tools. MSGL ou GL. Virtual Machine Settings. CTMS. Install VMware Tools. Indisponível T. Aqui não está dando como disponível o VMware Tools. Eu acredito que já tenha rolado. MSGL ou já, né? GL. Manage. Mas enfim, eu deleto por aqui, né? Debian Eu 10.x. venho no Debian Debian 10 10.x. aqui, Menu de contexto. por exemplo, né? Eu na máquina que eu quero deletar, Delete from disk D. e eu vou em deletar do disco. Remove from THL Library R. Aqui a gente só remove da livraria, que é aqui da onde a gente está, né? Bom, enfim, Lista. esse é um Debian ponto 10. inicial, tá relacionado
a criação de máquina virtual, a gente precisa amadurecer um pouco mais esses conceitos. Eu também preciso aprender a mexer melhor nela. Vocês viram que eu dei uma mastigadinha aí. Realmente ela nunca foi o meu padrão. Estou adotando ela como meu padrão agora, né? O VMware. Então a gente precisa entender um pouquinho o funcionamento dela. Mas vocês podem perceber que assim, o acesso a ela é perfeito, é intocável. Não há o que criticar aqui, na verdade, né? Diferente do VirtualBox, que era bem complicado fazer a navegação dos menus e tal. Aqui tem até uns atalhozinhos bem legais que funcionam de maneira bem prática para a gente trabalhar com a máquina virtual, né? Você tem ali o Ctrl Alt para alternar entre a máquina, né? Se bem que eu não consegui. Eu consegui sair de dentro da máquina e voltar para o computador e aí manipular ela pelo deixa eu abrir de novo aqui. Eu vou dar um clique aqui com o mouse, mas Painel. Vamos aguardar, ó. Deu barulhinho. Esse é o som, digamos aqui, de início do próprio Debian. Eu agora estou mexendo com as setinhas e não tem nada acontecendo. Para a galera que enxerga, ela está vendo que eu estou mexendo com o mouse. Isso quer dizer que eu ainda não estou dentro do Debian, dentro da instalação do Debian. O Debian está aberto já para mim, ele está sendo exibido, mas eu ainda não posso manipulá-lo. Então eu dou um Ctrl Alt, em tese era para ser assim, né? E ele é capturado, mas não aconteceu. Eu vou dar só um cliquezinho com o mouse no meio da tela, ou em qualquer lugar da tela aqui, porque ele está em full screen, sei lá. Eu vou dar um cliquezinho. Unlock desativado. E aí ele falou, olha, ele deu essa notificação de Unlock desativado. Agora eu quero voltar para o Windows para manipular a janela do VMware, para de repente sair daqui, para de repente dar reiniciar a máquina, enfim, né? Então agora eu vou dar Ctrl Alt. Debian 10.x 64-bit VMware Warwick Station 15 Player. Camacha Iluse Only. Unlock ativado. Estou em cima da máquina de novo. Agora eu posso manipular, por exemplo, posso dar um Alt aqui em cima, ó. Menu de contexto. E aí chamar o menu de contexto do VMware. Isso era impossível de fazer no VirtualBox. File submenu F. E aí eu vou aqui em File, eu posso... Power submenu P. Power on indisponível. E aqui manipular. Shutdown guest. Desligar. Suspende guest S. Suspender, Restart guest R. iniciar, enfim, deu um pau na máquina, né? Eu só venho aqui e faço essa mão de novo. Eu não encontrei como é Powers, Debian 10.x. falta de prática aqui. Agora, para mim voltar para dentro do Debian, eu tenho que dar um clique no meio da tela com o mouse, né? Depois, se eu descobrir como é que a gente faz isso também manualmente com o teclado. Mas acredito que não seja nada demais também. É só dar um Painel, cliquezinho. no lock desativado. No lock desativado, já estou aqui dentro do Debian aqui, né? Aliás, eu vou começar a fazer a instalação dele agora. Então a gente vai dar um basta no vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. E daqui a pouco a gente volta aí tratando da instalação do Debian no vídeo posterior. Essa instalação do Debian que eu vou fazer aí vai ser uma instalação baseada na baixa visão. Tá bom, gente? Tá. Tchau, tchau. Um abraço.